Beleza. Bom dia, galera. Muito bom estar aqui de manhã, né? Faz uns tempos que a gente está meio sumido também. Né? E, gente, o que a gente vai compartilhar aqui hoje não é nada novo, mas se a gente colocar essas coisas em prática na nossa vida, você vai experimentar o novo de Deus. Né? Então a gente tem falado, e nós temos talvez entendido aqui juntos, muito acerca da vontade de Deus, que a vontade de Deus é algo bom, né? Afinal, quando a gente lê a palavra, ela fala que o quê? Que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, não é verdade? Vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Em Romanos, né, que é onde está escrito isso, fala para que a gente experimente todas essas coisas, o que nós temos que fazer? Tem alguma ideia aí, gente? Né? Oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, gente. Olha só que interessante. Né? Então, aqui, né, nós vemos que não é tão simples assim. Um sacrifício, né, requer o quê? Esforço. Ok? Então, por exemplo, a gente muitas vezes se sacrifica por coisas que nós achamos importantes. Né? Então a gente se mata de trabalhar para a gente comprar algo melhor ou para a gente ter melhores coisas. Né? Por quê? Porque a gente entende que aquilo é importante. Né? Então, isso quer dizer que vai requerer esforço meu e esforço seu, para a gente experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas agora, quando essa perspectiva de vontade, né, boa, perfeita e agradável, choca com a minha perspectiva de boa, perfeita e agradável, irmãos, só tem uma saída. Né? Nós entendemos qual que é do Pai. Né? E nós alinharmos aí os nossos esforços para a gente entender, né, e viver realmente a vontade de Jesus. E a gente tem que tomar uma decisão. Qual vontade é melhor para mim? A minha ou a do meu Pai? Né? Ou do Pai, Ele sabe mais, né? Ele já trilhou todo o caminho várias vezes, né? Já sabe todas as coisas, né? Então isso vai revelar o quanto eu estou comprometido ou comigo mesmo, ou quanto eu estou comprometido, né, com a vontade do Pai. E sabemos que nem sempre é fácil fazer a vontade de Deus, né? Todos nós já vivenciamos coisas dessa maneira, né? Então olha só, gente, a vida que a gente se propôs a viver, ela é algo antinatural. Ela não é natural, gente. Para a gente fazer as coisas de Deus, segundo aquilo que é a vontade do Pai, nós vamos contra a nossa natureza mesmo, todos os dias. O que é mais gostoso? Dormir ou ler? Ler, para alguns é ler, né? Dormir é bom demais, não é? Então, olha só, às vezes a gente luta também, né, com o nosso próprio desejo. Por quê? Porque às vezes o ler vai requerer esforço. Né? E para a gente entender de Deus, né, quais são as coisas que o Pai tem para revelar para nós, nós temos que ler a palavra dEle. Nós temos que gastar tempo nisso. Né? E, gente, eu vou te falar um negócio. Às vezes pode parecer, né, não muito agradável em um determinado momento, mas faz toda a diferença na nossa vida. Então, gente, a vontade de Deus, ela sempre vai se cumprir. E ela não está relacionada com aquilo que eu desejo. Nós já falamos isso muitas vezes. Ou com aquilo que eu percebo que talvez é o melhor naquele momento para mim. Mas às vezes, gente, nós não enxergamos lá na frente. Nós temos uma visão muito pequena daquilo que Deus vai realizar, né, através das nossas vidas, se a gente investir tempo nisso. E uma das histórias, né, que eu gosto muito, e que assim sempre fala ao meu coração, e talvez hoje a gente vai analisar uma perspectiva um pouco diferente, né? A história de José. Todos conhecem a história de José também, não conhecem? Gente, nós vamos resumir a história aí de muitos capítulos, de 10 capítulos em pouco tempo, tá bom? Sim, porque se você quiser entender tudo, nós temos que começar em Gênesis 35 e terminar em Gênesis 45, tá? Isso você vai ler em casa, tá bom, gente? Tudo bem? Né, nós vamos ler só algumas coisas, assim, alguns trechos interessantes, e outros a gente vai comentar aquilo que acontece. Então, olha só, pode abrir em Gênesis 37 enquanto eu vou falando aqui. Né? José, ele era o 11º filho de quantos irmãos? De 12. Tá? E aí, gente,
ele era uma pessoa muito estimada pelo seu pai. Se a gente ler aqui o que nós vamos ler agora no capítulo 37, a gente vai entender sobre isso. Primeiro, né, que Jacó, seu pai, dá para ele uma túnica colorida, que para aquela época, irmãos, não era qualquer pessoa que tinha uma túnica colorida, né? Era algo assim, no seu outfit, algo assim muito caro, né? Se você fosse aí medir, né, aquilo que seriam as roupas que a gente utiliza, né? E aí, pessoal, era algo muito luxuoso para a época. E outra coisa, isso provocava nos irmãos certa suspeita de que ele era o cara preferido do pai, né? E aí, gente, nós vamos entrando aí na história. Rubem, né, que é um dos seus irmãos, seria o primogênito natural, ok? Né, ele seria lá o primeiro filho mesmo. Mas por que ele foi rejeitado? Né, pelas relações ilícitas que ele teve com a concubina do seu pai, com As. Né, então foi mais de uma. Ou seja, rejeitado. Depois nós temos Simeão e Levi. Eles deixaram também para trás a primogenitura, por quê? Pelos crimes que eles cometeram em Siquém. Então vocês vão lendo isso aí, está lá no 34 também tem parte, tá, gente? Né, então são muitas coisas. E depois nós temos Judá. E o que Judá fez? Ajudou a vender aí o irmão, né? Então nós vemos uma sequência de coisas aí, interessantes. Agora, gente, vamos ler 37 a partir do 5. Nós vamos ler só algumas coisas, tá? Lá fala assim, ó, certa vez José teve um sonho. E quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes, né? Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho, contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou a seus pais e a seus irmãos, né, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, né, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Né, então olha só, pessoal, nós já temos ali uma situação complicada, que a galera já acha que José é o filho preferido. E ele ainda conta o sonho, né? O que causou nos irmãos? Ainda um pouco mais. Então olha só, né? Por exemplo, nós somos aqui uma família, certo? Nós não nos alegramos quando os nossos irmãos crescem. Não, a gente se alegra, né? E a gente desfruta disso, né? Mas ali a gente vê alguma coisa meio complicada. Parece a igreja de hoje, não parece? Em vez de a gente se alegrar com os nossos irmãos, né, nós estamos pelo lado contrário. Então olha só, ali também era uma igreja, uma família, né? Logo depois disso, os irmãos de José estavam cuidando do rebanho. Aí Jacó pede para José ver como eles estão, certo? E aí, gente, o que eles fazem? Eles intentam contra a vida de José. Primeiro querem matá-lo, depois falam que não vão matá-lo, né? Mas vão vender ele como escravo. E aí a gente chega lá no capítulo 39, já estamos assim, né, recapitulando um pouco. José, gente, ele havia sido levado para o Egito então, né, e ele foi vendido para Potifar, que era um oficial do faraó. Isso a gente pode ver lá no 39. E José, meu irmão, ele fez com que tudo, né, aquilo que Potifar colocou na mão dele prosperasse. Era muito interessante. Então abaixo de Potifar estava José lá, governando também. Mas certo dia, o que aconteceu? Não estavam todos os empregados presentes no momento, a mulher de Potifar vem e dá em cima do cara. Né? E aí, gente, ela agarra ele pela túnica, e ele literalmente sai, né, correndo, talvez até sem roupa, né, neste momento aí. Certo? Então, gente, o que o Potifar vai fazer? A mulher dele fala que sofreu, né, um abuso, manda prender José. Mandou prendê-lo, certo, gente? Então olha só, primeiro vendido como escravo pelos irmãos, depois vai servir como escravo a um senhor, depois ele é acusado, né, sem realmente ser algo verdadeiro. Gente, muitos de nós já nesse momento já teríamos falado assim, Deus, que Deus que é esse que eu sirvo?
né? O que é isso que eu estou vivendo? O que é isso que está acontecendo? A gente talvez já teria reclamado. E aí, gente, José preso. O que aconteceu com José lá na cadeia? Ele caiu na graça do carcereiro. Ou seja, o carcereiro, depois de certo tempo, né, colocou a prisão na mão de José. Era ele quem abria a porta, fechava a porta e não fugia, irmãos. Algo muito legal, né? E aí, gente, interessante, nós já chegamos um pouquinho lá no capítulo 40. No capítulo 40 acontece algo interessante. Por quê? Porque o chefe dos copeiros do faraó, ok? Que era alguém já acima de Potifar, né? E o chefe dos padeiros foram presos. E os dois tiveram um sonho, certo? Que eu não vou contar, vocês vão ler o sonho em casa. Mas o que acontece? Qual que é a interpretação do sonho? Né? Que o copeiro iria voltar a servir ao faraó, certo? E o padeiro ia morrer. Ok, gente? E isso ia acontecer num período de 3 dias. E dessa maneira aconteceu. Tá bom? Vamos lá para o 41. No 41 nós vamos ler um pedacinho, tá bom? Lá do início mesmo. Lá fala assim: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas começaram a passar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, né, porque era um sonho. Gente, interessante, ninguém conseguia interpretar esses sonhos. Agora que a gente já leu a história, na verdade, né, a gente fala assim, é muito simples. Mas na verdade, né, interpretar esse sonho não é algo tão simples assim. Quando a gente conhece a história, é claro que fica mais fácil. O que seria essas 7 vacas e essas 7 espigas? Né? Aí aconteceu que, desculpa, né, já estou pulando muita coisa. O copeiro lembrou de José e contou ao faraó. Então, como ninguém conseguia, né, revelar aquilo que estava nesse sonho, ele lembrou dele e o chamou. E José falou assim, é muito simples. Certo? 7 vacas ou 7 espigas são 7 anos. 7 anos de muita fartura sobre a terra do Egito. E logo depois as 7 vacas magras ou as 7 espigas ressequidas são mais 7 anos onde vai haver, né, fome no Egito. Então por isso que elas comem as outras. O que deve ser feito? Você deve guardar a 5ª parte de tudo que for produzido e deve confiar isso a um homem, né, fiel, justo. E aí você vai passar por essa tranquilamente. E aí Faraó, né, falou assim, né, e quem será um homem assim, né, um homem bom, um homem justo? Ele nem fala que é ele, né? O próprio Faraó o coloca, certo? Falou assim, ó, abaixo de mim no Egito, você agora é o cara. Então você tem autoridade para fazer todas as coisas, gente. Né? E colocou um anel nele, né, e fez uma aliança com ele. E assim aconteceu. Só que o que ele não sabia? Que essa fome também chegou em Canaã, terra de seus pais. Certo? E aí, gente, Jacó enviou seus filhos para comprar no Egito, porque já não tinha mais nada lá na terra de Canaã, não tinha nada. E chegando lá, gente, José os acusou como espiões, eles não o reconheceram, claro, né, apesar de José saber quem eram os irmãos, porque ele os viu. Né, e contaram que eles vieram comprar, né, pois tinham o pai deles que estava lá e tal, e que tinha um irmão mais novo, e tudo isso contaram. E Jacó disse que na próxima vinda que eles fossem comprar, que trouxessem, né, o irmão também, para acreditar na história dele. E além disso, José deixou preso um dos irmãos, que era Simeão, um dos seus irmãos. Quando voltaram ao Egito novamente, levaram Benjamim, certo? E aí, gente, trouxeram presentes e se curvaram, todos diante de José. Então nós vemos aí o sonho se cumprindo também. E ao saírem com a comida novamente, José, ele havia ordenado que colocassem a taça dele nas coisas de Benjamim.
E aí, meu irmão, José disse que se encontrasse alguma coisa dele nos pertences dessas pessoas, né, que eram seus próprios irmãos, iria ficar como servo. E todos os irmãos queriam ficar no lugar de Benjamim. Por quê? Porque falaram sobre o pai, porque o pai morreria se ele não voltasse. Afinal, né, ele já havia perdido um filho da mesma mãe de Benjamim, os irmãos contando. E aí, meu irmão, José não se aguentou. Ele revela a eles, né, quem é, e todos ficam perplexos. Então, olha só, meu irmão, é uma história muito bacana. Só quero ler só o final de Gênesis 45, uma parte, né? Final não, no início. O versículo 4. Percorremos aí 10 capítulos, 11, né? Em alguns minutos, tá, gente? Lá fala assim, ó. Versículo 4, 45, 4. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar, né, vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Irmãos, forte, né? Isso que a gente, né, lê aqui é algo muito forte. José era um cara comprometido com Deus. José era um cara comprometido, né, em fazer a vontade do pai. E mais ainda, gente, depois de tudo que ele passou, ele entendia que a vontade do pai estava extremamente ligada a cuidar dos outros. Então, em todos os lugares que ele passou, ele estava cuidando dos outros, irmãos. Situação injusta, não é verdade? Aí chegou lá na casa do Potifar, estava cuidando das coisas de Potifar, cuidando do Potifar. Chegou na cadeia, estava cuidando de todos os presos. Chegou ali, né, a presença de Faraó, estava cuidando de todo o Egito. Ele não estava velando por sua vontade, mas ele entendia que era algo mais precioso. E aí, Deus, ele também fala que Deus o preservou para que toda a sua família pudesse usufruir de todas as coisas. E muitas vezes a gente pensa com a nossa barriga, a gente pensa em encher o nosso ventre, né? Então olha só, gente, a família, quem que era a família dele? Família que o vendeu, família que o traiu. E aqui no nosso meio, nos vendem, se for preciso, nos vendem, irmãos. Por quê? Para satisfazer muitas vezes uma necessidade pessoal. Por isso, gente, é antinatural alguém dar a vida pelo outro. Não é algo normal. Não é pelo que o outro tem a me oferecer. É pelo compromisso e convicção que eu tenho nos valores daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que Deus me ensina. E quem gera isso em nós, meu irmão, esse desejo e essa vontade, é Deus. É Deus. Por isso, gente, andar com Cristo não é algo natural. E a importância da gente gastar esse tempo juntos e se relacionar é algo, pessoal, que faz toda a diferença. E quem vai precisar mudar somos nós, sempre. Deus já disse o que nós devemos fazer. Quarta-feira, na exposição bíblica, a gente tem aprendido muito, irmãos. Muito mesmo, né? E um texto que uma vez o Ari compartilhou, de Mateus 22, que fala lá dos versículos 34 ao 40, eu vou ler rapidinho para nós. Lá fala assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram, um deles, perito na lei, pôs à prova Jesus, né, com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame a seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
E algo interessante, nós temos ali fariseus e saduceus, né? E o que o Ari comentou com nós, né, nessa reunião que nós tivemos quarta, é algo que ficou marcado. Por quê? Porque o rabino que criou essa frase, o Ari até contou, era um rabino nervoso, que ele sempre vivia com a régua na mão, né, para quê? Para dar uma reguada no povo mesmo, tá, gente? Ele ensinava dessa maneira, né? E uma pessoa chegou lá na sinagoga e subiu as escadas da sinagoga, né, e ele falou assim: eu duvido que você me ensina, né, a Torá, né, enquanto eu estiver aqui com uma perna levantada. Não é verdade, Ari? Então olha só, gente. Aí o que acontece? O rabino catou a régua dele, né, deu na orelha do cara e foi expulsando o cara escada abaixo dessa maneira, certo? E aí, gente, quando ele chegou lá embaixo, o cara disse: você quer aprender a Torá? Ame a Deus, né, acima de todas as coisas, e faça, né, ao próximo o que você gostaria que fizesse por você. Então Jesus deu a resposta ali, que eles já sabiam que eram dos mestres dele. Então é interessante. E aí não há contestação, irmãos. E como a gente tem tratado o próximo? Segundo aquilo que eu acho, né, que a pessoa merece. Irmãos, se a gente for tratar por merecimento, ninguém merece nada. Nós já merecíamos a morte, né, há muito tempo atrás, tá bom? Ou segundo a medida de Deus. Nós temos esse olhar de misericórdia para a vida dos nossos irmãos, né? Nós temos aí também capacidade de perdoar, porque muitas vezes, irmãos, nós queremos ser perdoados, mas nós não queremos agir da mesma medida, né? O meu compromisso é com a minha vontade, ou com a vontade do Pai que agora eu entendo e sei que devo fazer. Às vezes nós precisamos também tomar uma reguada no pé da orelha, para a gente lembrar de todas as coisas, para começar a compreender um pouco mais a vontade do Pai. É porque a vontade de Deus sempre vai se expressar no coletivo, sempre vai se expressar na igreja, no cuidado uns dos outros, irmãos. E segundo a nossa identidade, né, a palavra de Deus fala que nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. E se for, gente, para a gente guardar essa luz, né, debaixo aqui desse palco, quem ela vai iluminar? A luz, ela se põe no alto. Para quê? Para que ilumine todo o ambiente. Certo, irmão? Assim somos nós, né? Então aquilo que chega de Deus através de nós não é para ser retido na nossa vida, é para ser compartilhado, né? E esse caminho é o único caminho que tem. E é dessa maneira que nós vamos perseverar na jornada que Cristo tem para cada um de nós como indivíduos dentro desse corpo, irmãos, né? Então, era isso que eu queria compartilhar hoje para nós. Amém? Todo mundo entendeu aí? Sim? Irmãos, então olha só, o caminho não vai ser fácil, tá? O caminho muitas vezes vai ser talvez de uma perspectiva que eu não vou gostar, que não vai ser agradável, né? Mas mesmo assim, irmãos, nós temos que entender que nós temos compromisso uns com os outros, ok? E que nesse compromisso nós vamos ter que cuidar das pessoas, mesmo muitas vezes sendo injusto esse caminho para nós, porque com nós já está tudo certo, nós já alcançamos a salvação. O compromisso de Jesus com a gente, meu irmão, de termos a salvação já é algo mais que suficiente. Tudo que vem a mais, gente, é bônus aí, e é bom demais, né, receber coisas a mais. Mas olha só, gente, o mais precioso que Jesus tinha para dar para mim e para você, Ele já deu, que foi a salvação. Agora, nesse caminho de perseverança, nós vamos ajudar os outros a alcançarem aquilo que nós alcançamos. Amém? Quantos se comprometem com isso, né? Nos comprometemos? Então vamos orar, irmãos. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te louvar por mais esse dia na Tua presença, pela oportunidade, Deus, que a gente tem de aprender com o Senhor e de aprender, Deus, com a Tua palavra, Pai. Gera em nós, Deus, todo o tempo, Pai, o desejo, Deus, de cumprir aquilo que é a Tua vontade, Pai. E que, Deus, que sejamos sempre confrontados, Deus, naquilo que nós falamos, Deus. Porque nós queremos, Deus, falar realmente, Deus, aquilo que a gente vive, Pai. Derrama, Deus, sobre nós o Teu amor, derrama sobre nós a Tua graça, derrama sobre nós, Deus, da Tua perseverança, Pai. Porque nós queremos perseverar no caminho que o Senhor nos chamou para trilhar, Deus. E em nome de Jesus, Pai, nós queremos servir, Deus, os nossos irmãos, Deus, durante esse caminho, Pai.
queremos dizer, Deus, que nos comprometemos, Deus, uns com os outros, Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo, Deus, maravilhoso na Tua presença, Pai. E que tenhamos, Deus, um fim de semana cheio da Tua graça, onde a gente possa, Deus, expressar, Deus, o Teu amor, onde a gente possa expressar as Suas virtudes, Deus, ao longo da semana também, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Amém, irmãos.